Pergunta 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Resposta: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. É a questão, para nós espírita, óbvia. O espírito que está reencarnando teve várias encarnações anteriores. Ora, se ele teve várias encarnações anteriores, ele pode ter progredido muito mais do que eu. Então não existe nenhuma evidência possível de que um espírito de uma criança seja inferior a de um adulto. Porque a única diferença entre a criança e o adulto é o estágio do desenvolvimento corporal. Somente isso. Toda a inteligência que aquela criança tem é fruto do trabalho dela. Todo o desenvolvimento moral que a criança tem é fruto do trabalho dela, assim como do adulto. Então, se é aquele espírito que agora, nesse momento, se encontram com um órgão, um corpo, que ainda não se desenvolveu o máximo, é a única diferença do adulto. Porque o espírito, ele independe da organização. Então, essa é uma questão importante da gente observar, principalmente que eu vejo alguns centros espíritas, algumas instituições espíritas que criam estatutos em que certas atividades são vedadas às crianças, jovens e adolescentes. Ora, se é possível que nós tenhamos entre nós um Sócrates reencarnado, um Vicente de Paulo, um Einstein, um Erasto, um Aristóteles, por que esse não pode fazer as atividades que nós fazemos? Não existe nenhum impedimento, a não ser que a nossa legislação humana proíba certos manuseios, certas atividades. Aí faz parte da lei de sociedade, né? Por exemplo, ninguém vai dar para um menor de idade uma arma para ele manusear. Ninguém vai dar para um jovem de 12 anos um avião para ele pilotar. Isso não significa que ele não tenha capacidade para pilotar, mas é por causa de uma questão de legislação, onde, segundo a nossa legislação aqui no Brasil, pelo menos, não podemos punir menores de idade. Então a responsabilidade cabe aos pais. Então, se ele está manuseando algo que possa causar prejuízo a outros, então aí nesse caso sim. Mas dirigir uma reunião mediúnica, fazer uma palestra, coordenar uma biblioteca, coordenar uma sala de passe, vai fazer prejuízo a quem? Então essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Mas, infelizmente, na maioria esmagadora das instituições espíritas, elas se baseiam em estatutos de clube social, e não com base na moral espírita. A moral espírita, ela é muito clara e muito interessante, porque as pessoas adoram. Jesus ensinava na sinagoga aos 12 anos, né? Essa narrativa todo mundo aceita. Mas se Jesus tivesse 12 anos agora num centro espírita, numa confraternização de jovens, ele poderia ensinar? Não, seria impedido.
Assim como reclamava, né, o nosso Carlos Torres Pastorino, o dia em que Gandhi foi barrado no Vaticano porque estava vestido com aquelas roupas típicas da terra dele. E aí ele parou e raciocinou. Se barram o Gandhi por causa dessas roupas, barrariam Jesus também. É aquela frase que eu gosto sempre de usar do poeta. Às vezes, as pessoas se encantam mais com a rede do que com o mar. Mas Jorge, uma criança, então, você é a favor de que ela trabalhe mediunicamente na rede? Calma. Criança é uma coisa, jovem é outra coisa, adolescente é outra coisa. Então, cabe a nós observarmos a maturidade, a relação interpessoal que a pessoa tem, tudo isso para se levar em conta, o conhecimento doutrinário, tudo isso. Porque Deus, aquele, como diria Xuxa, o cara lá de cima, quando ele criou suas leis, ele botou alguma tabela assim, olha, a partir dos 7 anos de idade, né? O pessoal gosta aí dos 7 anos, né? Os místicos, né? A partir dos 7 anos de idade a mediunidade vai eclodir. Antes não pode porque é criança. O que Deus fez? A mediunidade eclode aos 2, aos 3, aos 30, aos 130. Deus não está nem aí para as suas leis. Mas as pessoas, não pode ver espírito. Como não pode? Então vai reclamar com Deus. Essa é a questão fundamental. Por que as pessoas preferem regrinhas, tabelinha de Excel? Porque é mais fácil você pensar, não precisa ponderar. Por que é mais fácil você no romance colocar bônus hora? Porque você falar, né, ponderar, olha, fulano de tal tem moralmente mais evoluído que você, tem mais mérito que você, por isso que ele pode, você não pode. É mais difícil. Aí essa moral é muito chata, dá muito trabalho. Então vamos materializar o mundo espiritual. Bônus hora, toma! Ele tem mais bônus hora do que outro. Mas como é que pesa esse bônus hora? Tem gente que está no centro espírita há 40 anos, mas reclama de tudo, resmunga. Tem 40 anos de serviço. Tem gente que está 6 meses com todo o amor que é possível uma criatura devotar a um trabalho. E aí? Qual que pesa mais? São essas perguntas. Mas isso é espiritismo. Espiritismo não é clube social. Espiritismo não é regrinha de escola. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia que tem fundamentalmente consequências morais. São essas consequências morais daqueles que deveriam ter estudado, que deveriam refletir sobre essas coisas. Então, a criança não é mais, o espírito da criança pode ser, não é mais, muito mais evoluído que o adulto. E às vezes aquele adulto, né, não quer. Como acontecia, né, com o pai do Pascal. Você só pode desenhar as figurinhas. E ele chegou até a 32ª proposição de Euclides escondido do pai. Por quê? Porque ele foi. É assim. Então, vamos tomar cuidado com essas regrinhas. E o pior, estabelecer regras. Uma vez eu estava num encontro em que, não, para ir na reunião tal, é necessário estar em tantas reuniões. E aí aconteceu o quê? Não tinha trabalhador para aquele encontro. O que eles fizeram? Convidaram pessoas que não tinham nem a metade do tantas reuniões e foi. Para que a regra? Não é melhor estabelecer um outro critério? Mas é isso, às vezes a pessoa está mais preocupada em excluir do que incluir. Em vivenciar a moral espírita, em vez de querer vivenciar regras que são criadas pelas pessoas do mundo. Cuidado com isso. Então, o espírito da criança
pode ser muito mais desenvolvido do que o dos pais ou de um adulto qualquer.